Caso você não tenha assistido o nosso primeiro vídeo, clica aqui para você assistir o primeiro vídeo da série e depois volta para este vídeo para você aprender a ler poesia para os seus filhos ou para os seus alunos. Quem assistiu ao primeiro vídeo da série viu que eu fiz ali uma apresentação de alguns poemas, só que de uma forma muito acelerada. Eu estava apenas apresentando a ideia da importância da leitura de poesia para as crianças e agora a gente vai entender como e de que modo a criança consegue aprender melhor a estrutura de uma poesia. Então, como que você deve ler poesia para uma criança? Primeira coisa, a coisa mais óbvia do mundo, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Poesia não é feito para você fazer uma leitura mental. Leitura em voz alta sempre. Tem uma professora que eu gosto muito, que ela inclusive escreveu um livro sobre leitura em voz alta, que é a Marcela Saint-Martin. Então, procura os livros da Marcela, ela tem um livro de autoria própria sobre leitura em voz alta e ela tem uma página no Instagram, não estou ganhando nada aqui indicando a Marcela Saint-Martin, mas eu indico porque ela faz um trabalho muito bom de leitura em voz alta, de prosa e poesia. Então, o óbvio dos óbvios, você vai ter de ler poesia em voz alta. É uma coisa muito boa, você pode juntar a sua família, juntar todos os seus filhos, se sua família for grande, se sua família for pequena, não importa, junta naquele momento. Não indico tanto que você vai fazer isso. Assim, antes de dormir, a criança já está completamente despirocada da cabeça, ela já está cansada, já está estafada. Então, às vezes, não é o melhor momento para você fazer a leitura, porque quem é que vai dar atenção a alguma coisa estando cansado? Eu não dou, você não dá. Por que seu filho daria? Né? Muito menos vai dar uma criança. Então, vamos pegar um momento aí mais relaxado. A gente aqui em casa costuma fazer leitura de poesia no café da manhã, no momento que as crianças estão brincando. Não se enganem, a poesia tem um poder de atração que vocês nem imaginam. Então, a criança não está prestando atenção, ela está. Leia um poema para uma criança 1, 2, 3 vezes, mesmo que ela esteja correndo igual uma maluca, jogando bola, pulando de um lado para o outro, e depois pergunte, o que o poema falou? Lembra aí um versinho. Ela vai te responder, ela vai saber dizer algum aspecto do poema, mesmo que ela não estivesse aparentemente totalmente concentrada. A criança tem uma capacidade de memorização e de percepção que é quase mágica. Então, você não precisa deixar a criança parada para escutar você ler a poesia. Pelo contrário, seria extremamente chato ficar parado, inerte, letárgico, durinho, tentando ouvir você ler a poesia, sobretudo se a poesia for muito extensa, se você for ler várias poesias. Então deixa a criança correr, deixa a criança brincar, deixa a criança parecer que está completamente maluca. De algum modo, ela está prestando atenção em você. Então faz esse exercício aí. Não peça para a criança ficar parada prestando atenção em você. Lê as poesias e me diga se elas prestam atenção ou não, se elas captam algo da poesia ou não. Lembra, a poesia atrai pela melodia. Não importa se você está agitado, não importa se você está desatento, não importa se você parece estar prestando atenção em outra coisa. A melodia te atrairá como a melodia de uma música atrai todo mundo. Quem fica parado ouvindo um sambinha? Ninguém fica parado ouvindo um sambinha. Quem ficaria indiferente ouvindo uma poesia? Ninguém fica indiferente ouvindo uma poesia, porque a poesia, de certo modo, é um elemento de atração espiritual. Então, o seu ouvido capta aquele ritmo e o seu espírito fica atento àquilo que está sendo dito. Segundo ponto, a poesia vai atrair a sua criança, porque na poesia você pode enfeitar aquilo que você está lendo. Você pode fazer um teatrinho lendo. Aquele poema que eu falei ali no primeiro vídeo do Havia uma velhinha que andava aborrecida, pois dava sua vida para falar com alguém. E estava sempre em casa boa da velhinha, resmungando sozinha. Nhen, 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 nhen. Você pode dar toda uma teatralidade para isto que você está lendo. Mesmo que não seja, este exemplo que eu dei é um exemplo mais lúdico, mais engraçadinho. Né? Criança pequena, então, adora esse poema. Ou, por exemplo, o poema do Gregório de Matos, que é um poema mais sério, que ele fala sobre a busca religiosa, sobre o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele fala: a voz correndo voa, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos.
que para receber-me estáis abertos, né? Faz ali uma encenação do sofrimento de Cristo. E por não castigar-me estáis cravados. Ou você pode fechar, você pode fazer algo que demonstre toda a configuração da dor de Cristo e da nossa devoção ao sofrimento de Cristo no martírio, ao sofrimento de Cristo no Calvário. Então não é só a ludicidade, isso aqui também é lúdico. Não é só a ludicidade do fofinho, do bonitinho, mas de qualquer coisa que a poesia estiver tentando transmitir para suas crianças. E esta poesia, embora ela fale de sofrimento, tem beleza. Está mostrando como que o sacrifício de Cristo é bom. Pega só o último versinho dessa primeira estrofe, né? Por não castigar-me estás cravado. E o penúltimo, né? E para receber-me estás aberto. Então tem aí uma acolhida, tem uma coisa boa, tem uma coisa generosa. E que a criança entende todo o paradoxo do poema. A poesia não é só para mostrar para os nossos filhos como o mundo é fofinho, como o mundo é bonitinho. Não, não é isso. É para você ampliar toda a imaginação do seu filho de uma forma poética e bela. Então, você tem como enfeitar, você tem como trazer mais profundidade e mais beleza e mais teatralidade para que a criança memorize melhor, para que a criança articule melhor tudo o que você está dizendo. Por isso que os livros que são editados, que são escritos de uma forma poética, eles são mais facilmente memorizáveis. Por exemplo, toda aquela coleção do Urso Corajoso, o Urso Rabugento, criança adora aquilo. Tem um livro que eu gosto muito que é o Pé de Pilão, que é O Pato Ganhou Sapato, foi logo tirar retrato. O macaco retratista era mesmo um grande artista. Disse ao pato, não se mexa, para depois não ter queixa. E aí toda a história, uma história bem longa, bem extensa, não é uma história curta, é toda feita em versos muito bem ritmados. É toda feita em versos, na verdade, são 2 versinhos, cada estrofe tem 2 versinhos, cada versinho tem a mesma estrutura silábica, por isso a criança vai compreendendo, enquanto ela vai escutando aquilo, toda a melodia por trás da história, junto com a história. Então, é muito mais atraente para uma criança ela ouvir uma história dita desta forma, do que imagina se você fosse contar isso aqui de um outro modo, que não de um modo poético. Não teria a mesma atração. Aqueles livros do Urso Rabugento, do Urso Corajoso, eles são muito atraentes, ou o livro do Gigantossauro, eles são muito atraentes porque eles são totalmente ritmados. E na versão original eles são mais ritmados ainda, mas aí tem que fazer a tradução, você perde um pouquinho, toda tradução perde alguma coisa, mas ainda guarda muito da composição melódica, portanto, isso ativa mais facilmente as capacidades mnemônicas da criança. O que eu estou dizendo? Ela memoriza mais e ela compreende melhor a história. Ou seja, quanto mais você apresentar histórias para crianças em forma poética, melhor para que ela compreenda e para que ela memorize. E isto aqui já é a explicação do terceiro ponto. Então, primeiro, você tem que fazer a leitura em voz alta. A leitura em voz alta é importante para a criança e para toda a família. Isso também significa que você não precisa esperar que a criança seja alfabetizada para que ela faça a leitura. A leitura tem que começar com os pais. Leitura em família começa com os pais e não esperando que o filho se torne um leitor, seja alfabetizado para depois fazer todas as coisas. Segundo ponto, você pode enfeitar, teatralizar a leitura. Tem um cara que faz isso muito bem, que é o Estevão Marques aqui no Brasil. Você pode aprender também alguma coisa acompanhando aí algum vídeo, alguma coisa que tiver dele na internet. Ou o Chico dos Bonecos. E terceiro, a leitura em poesia é mais atraente para a criança do que a leitura de prosa. Então você já tem 3 motivos básicos para ler poesia para os seus filhos. E como que você vai fazer isso? Então eu falei que isto tem de ser feito com uma certa teatralidade, isso tem de ser feito com uma certa entonação. Você não vai ler, eu peguei aqui o Pé de Pilão, que é um livro que eu gosto muito, 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 muito mesmo. E não só a história é muito bonita, como o ritmo da história também é muito bonito. Então eu não vou ler assim. O pato ganhou sapato, foi logo tirar retrato. O macaco retratista era mesmo um grande artista. Não vai ler. Nem na leitura em prosa você pode ler assim para uma criança. Eu posso ler um texto assim, sem voz, né? Sem graça na minha voz, sem melodia naquilo que eu estou lendo. Mesmo o texto em prosa, eu tenho que imprimir alguma melodia.
E é mais fácil imprimir melodia quando você já está familiarizado com a poesia. Por isso que na educação clássica, na educação greco-romana, uma pessoa, um orador, ele primeiro aprendia a declamar poesias e depois ele aprendia a fazer retórica, a convencer as pessoas através da argumentação. Então, por que os nossos juristas escrevem tão mal e argumentam tão mal? Falta a eles poesia. Por que os nossos professores leem textos em sala de aula de uma forma tão pobre? Porque falta a eles poesia. Portanto, nunca leia de uma forma mecânica, artificial e sem vida, mesmo que o texto seja em prosa. Se você quiser aprender a dar mais vida ao seu texto, aquilo que você está falando, memoriza a poesia. Memoriza mesmo. E aí você vai ter que memorizar. Nós somos velhos, nós não temos a capacidade de uma criança, você vai ter que memorizar verso a verso. Então, como que você vai ler isso daqui? Ah, Mel, que eu não sei ler poesia, nunca aprendi versificação, nunca aprendi nada disso. Tem um poema que eu falei no primeiro vídeo que se chama A Tempestade, do Gregório de Matos. Eu não sei essa poesia de cabeça, então eu vou ter que ler aqui para vocês. Mas ela tem uma estrutura em que cada estrofe tem a mesma composição de sílabas poéticas. Ok? Eu faço com meus alunos assim, a gente vai batendo no dedinho. Um raio fulgura no espaço esparso de luz. Um raio fulgura no espaço esparso de luz e trêmulo e puro se aviva, se esquiva, rutila, seduz. Na primeira estrofe, todos os versos têm 2 sílabas. Segunda estrofe, todos os versos têm 3 sílabas. Vem a aurora presurosa, cor de rosa que se cora de carmim. A seus raios as estrelas que eram belas têm desmaios já por fim. Terceira estrofe, 4 sílabas. O sol desponta lá no horizonte, doirando a fonte, o prado e o monte, e o céu e o mar. E um manto belo de vivas cores adorna as flores que entre verdores se vê brilhar. Como que eu faço essa contagem aqui? Ó? Um Rá. Por que eu paro no Rá, Mel? Por que eu não faço um raio? Porque você conta até a última sílaba tônica. Você para na última sílaba tônica. Então, um Rá, fogo, no espá. Por que aqui no espá, se é no espaço? Tem 4 sílabas. Por que só tem 2 sílabas? Porque eu não falo no es, eu falo no es. Quando você está falando que tem uma vogalzinha assim, uma semivogal, uma vogal, um uzinho, quase que apagadinho, você acaba juntando mesmo, no spa. Você fala assim, no espaço entre 2 casas. Percebe que eu estou falando no espaço entre 2 casas, que eu estou juntando esse no es na hora que eu falo. Na poesia, você vai juntar como você fala, porque o que importa é a sonoridade. Então, no espá, pá, parou, que é a última sílaba tônica. Espá, espaço, espá. Então, parou na última sílaba tônica. Aí, na segunda estrofe, primeiro verso, tem vem a aurora. Lembra, a segunda estrofe vão ser 3 sílabas. As sílabas vai aumentando de estrofe a estrofe. Vem a aurora. Você junta esse a também. Vem ao. Você não, quando você está falando também, você não fala, vem a aurora. Fala, vem a aurora. Então, como fica juntado, como você come uma sílaba, você não conta aquela sílaba na contagem poética. Então, aqui tem um ótimo poema para você ir treinando a sua forma de declamação. Então, um raio fulgura no espaço esparso de luz, e trêmulo e puro se aviva, se esquiva, rutila, seduz. Vem a aurora presurosa, cor de rosa, que se cora de carmim. A seus raios as estrelas, que eram belas, têm desmaio já por fim. O sol desponta lá no horizonte, dourando a fonte, o prado e o monte, o céu e o mar. E um manto belo de cores vivas, de vivas cores, adorna as flores que entre verdores se vê brilhar. Então aqui você pode usar este poema do Gonçalves Dias para fazer esta contagem. É só você lembrar, você não vai ter como errar. Primeira estrofe, 2 versos, 2 sílabas.
Segunda estrofe, 3 sílabas, e aí vai aumentando estrofe a estrofe. 3, 4, 5, 6, até 12 sílabas. Para pegar essa sonoridade do poema, tem um poema do Lewis Carroll que eu sempre uso. Eu vou recitar ele em inglês, que é... Na verdade, ele não é nem inglês, que o Lewis Carroll, ele inventou diversas palavras que estão nesse poema. Ou seja, o poema não está falando de coisas da realidade usando palavras reais. Ele fez essa brincadeira para você perceber que por trás da sonoridade do poema, você pode transmitir sensação e emoção. O poema começa e termina com a mesma estrofe, mas ele é declamado de forma diferente. Então começa assim. She was brilliant as light toves did gear and gimble in the waves. All memes were the burgle. Esqueci. Beware the Jabberwock, começou. She was brilliant as light toves did gear and gimble in the waves. All memes were the burgle's grave. Beware the Jabberwock, my son, the jaws that bite, the claws that catch. Beware the jug bird and shun the from abundance net. Long time the manxome boy he sought, so hasted he by the tuntun tree, and stood a while in thought. So, as in uffish tall he stood, the Jabberwock with eyes of flame came whiffling through the taggy wood, and bubble as it came. 1, 2, 1, 2, and through, the vorpal blade at his sneaker's neck. He left it dead beneath its head, he went galloping back. Oh, has she slain the Jabberwock, my son? Oh, frabjous day, Kalu Kalei, he quoted in his joy. She was brilliant as light toves did gear and gimble in the waves. All memes were the burgles and the mom rats outgrabe. A mesma estrofe, no começo e no final, são declamadas de formas diferentes e você percebe que através da sonoridade você pode transmitir terror ou satisfação, plenitude, júbilo. Portanto, não está apenas na palavra escrita, está na forma como você declama a palavra escrita. Lewis Carroll deu o melhor exemplo de todos. Tem vários poemas escondidos em Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho que perde, óbvio, algo quando você traduz, mas que demonstram exatamente isso. Você consegue transmitir sensação mesmo quando você não compreende. Talvez você não tenha entendido nada do poema que eu acabei de declamar, mas alguma coisa você sentiu. Portanto, está claro que o poema é a casa das emoções e é a melhor circunstância, o melhor evento que você pode fazer na sua família de leitores para educar as emoções, o ouvido e a cultura dos seus filhos. Caso você tenha gostado desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais!